Olá, eu sou o pastor Valdir, da Comunidade Evangélica Ijuí, e hoje, juntamente com a pastora Silvia e o estudante de teologia Leonardo, queremos conduzir este culto que será gravado e transmitido pelas redes sociais. Acolhemos a todos de qualquer lugar e em qualquer momento com a graça e a paz do nosso bondoso Deus. Assim nos diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versos 4 e 5, porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Acolho e saúdo a todos com esta palavra neste culto especial da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Quero acolher a todos com muito carinho para este momento de reflexão, desejando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Assim como nós nos encontramos em nossos lares, em nossa casa, neste momento queremos orar. Convido a silenciarmos e falarmos com o nosso Deus. Deus da misericórdia, como membros do teu corpo, nem sempre nos vemos como irmãos e irmãs na fé, que cuidam mutuamente, que formam uma comunidade, que auxiliam, que acolhem, que compreendem. Muitas vezes colocamos como prioridade nossos interesses individuais. Acabamos esquecendo das pessoas, das famílias que têm necessidades especiais, que precisam de cuidado. Não enxergamos as necessidades nem as alegrias de quem vive ao nosso lado. Não percebemos a falta de acessibilidade, a falta de acolhimento e muitas vezes construímos muros ou edificamos lugares sem acessibilidade, que dificultam, prejudicam, que atrapalham a convivência. Ou pior, muitas vezes construímos muros que nos separam uns dos outros e do próprio Deus. Deus eterno, reconhecemos também nossa intolerância diante de pessoas que pensam diferente de nós. Reconhecemos nossos preconceitos com aquelas pessoas que vivem de outra maneira, da forma como nós julgamos ser a melhor. Reconhecemos, por isso, Senhor, o nosso pecado. Seja ele em palavras, atitudes, gestos, pensamentos, omissões ou até na nossa indiferença. Pedimos-te, tem piedade, tem misericórdia, tem compaixão de nós e nos concede o teu perdão. E neste momento de culto, Senhor Deus, orienta-nos com Tua Palavra, guia-nos com o Teu Santo Espírito, para que possamos também sair deste momento, voltar à nossa rotina, ao nosso dia a dia, motivados e desafiados a termos um olhar diferente. Um olhar acolhedor, um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia e ao mesmo tempo também um olhar que se prontifica a muito mais do que julgar ou apenas observar, agir.
agir em favor de quem precisa, agir em favor das pessoas que necessitam de auxílio. Acompanha-nos, pois, neste momento de culto, é o que pedimos e desde já agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Que o eterno Deus, com sua graça e misericórdia, conceda a todos e todas nós o seu perdão e a sua paz. Amém. E neste momento queremos ouvir a palavra bíblica, do texto bíblico do Evangelho, que nos acompanhará na reflexão logo mais. Palavra que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 9, versos 1 a 7. Acompanhamos, pois, a leitura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Até aqui, palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todas nós. Amém. Eu me chamo Leonardo, sou estudante de teologia da igreja, estudando para ser pastor. Essa semana ficou ao meu encargo a pregação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. O porquê fazer isso, você pode se perguntar. O porquê se ocupar com esse tema? Nosso calendário já não é por demais apertado. Eu diria que, com isso, a igreja quer nos mostrar que todos, com suas lutas e angústias, têm lugar aqui. Eu me lembro, eu sou criado pela minha avó. Foi ela que me introduziu nos caminhos da fé, me ensinou a orar, me ensinou a confiar na misericórdia de Deus. E uma das coisas que me marcaram profundamente foi o fato de ela me trazer no culto todo domingo pela manhã. E eu dizia para ela: vó, eu não quero ir. Ela dizia: você tem que ir, meu filho, porque lá na igreja as pessoas vão perceber que você existe, que nós te amamos e que você é acolhido. Aí eu perguntei para ela por quê. Aí ela me disse: meu filho, existem pessoas que têm vergonha de terem um parente, um filho, alguém próximo que tem alguma deficiência.
Nós queremos que você saiba que nós não temos essa vergonha de você. Um belo dia eu perguntei para minha avó, ou comecei a perguntar para minha avó, o porquê que eu era assim? E ela me disse, eu não sei os desígnios de Deus, mas eu conheço uma história que talvez possa te trazer um pouco de paz. Ela me sentou na sala de nossa velha casa, abriu a Bíblia que estava em nossa família há muitas gerações e leu o texto que acabamos de ouvir. É sobre a minha relação pessoal com esse texto e como ele me serviu de amparo, de fortaleza e de caminho em meio às minhas próprias escuridões e angústias que nós queremos meditar essa manhã. O olhar sobre esse texto e o olhar que nasce desse texto. É sobre isso que queremos meditar essa manhã. Esse texto, via de regra, apresenta dois olhares completamente distintos. Logo no versículo 1, o texto relata que Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. O verso 2, por sua vez, complementa a linha de raciocínio, salientando que os discípulos perguntaram a razão pela qual aquele pobre homem era daquele jeito. Ou seja, se eles perguntaram, eles também olharam na direção daquele homem. É sobre esses dois olhares e a diferença grandiosa entre eles que nós queremos refletir hoje. Comecemos, pois, por meditar sobre o olhar dos discípulos. O texto não faz questão de nos dizer quem foram os discípulos que olharam para aquele homem cego e perguntaram sobre a deficiência dele. Talvez esteja expresso aqui que a totalidade do grupo de Jesus olhou para aquele homem com pena, olhou literalmente de cima para baixo, de forma arrogante. Afinal, aqueles eram homens piedosos, que certamente iam à sinagoga todo sábado e se dirigiam ao templo central de Jerusalém, no mínimo, uma vez por ano. Eram homens que conheciam muito bem a assim chamada teologia judaica da retribuição, que dizia o seguinte: para cada falta que cometeres, haverá um castigo correspondente, e ainda, por vezes, algumas faltas que você cometer serão cobradas da tua descendência. Aqui é preciso que se diga, pode-se discordar das aplicações dos discípulos, mas não se pode os acusar de estarem fora do seu contexto religioso. Com essa postura, eles estavam dentro de uma lógica religiosa que perdurou em Israel durante muito tempo. Quando os discípulos abordam esse homem, ou perguntam para Jesus acerca do pecado dele, eles na realidade não fazem uma pergunta, mas querem dar uma resposta fácil por uma pergunta complexa e difícil. Quando eu me dei conta disso, a minha identificação deixou de ser a do homem cego e passou a ser a dos discípulos. Eu passei a me enxergar como um dos discípulos, pois afinal, eu também não fazia isso. Também não tinha a péssima mania de muitas vezes querer agir como advogado de Deus. Também não dizia eu, muitas vezes, para um irmão que sofria: você não pode brigar com Deus, não pode chorar, afinal de contas, Deus sabe o que é melhor para você. Ou ainda, aquela outra: não diga para o seu Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Ou ainda a minha preferida: se Deus fechar uma janela na sua vida, Ele certamente abrirá outra. Na ânsia de dar respostas onde o próprio Deus não as deu, na ânsia de defender Deus, meus caros, a gente pode acabar se portando de um modo muito insensível com o nosso irmão que sofre. Aqui, me é muito mais evangélica a postura do salmista, que grita a plenos pulmões a sua dor: ó Senhor Deus,
Até quando se esquecerás de mim? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar o meu sofrimento? Mas, pela graça de Deus, esse texto não apresenta um único olhar, não apresenta só o olhar dos discípulos, mas apresenta também o olhar de Jesus para aquele homem cego. É sobre o olhar de Jesus que nos debruçaremos agora. Jesus certamente olha aquele homem com um olhar penetrante. Nada fica oculto a ele. Ele é capaz de saber os pecados, as angústias e os medos mais profundos daquele homem. Em Jesus está alguém que verdadeiramente poderia olhar aquele homem de cima, pois em Jesus não temos somente um judeu piedoso que conhecia a lei e os profetas. Jesus é aquele de quem falam a lei e os profetas. Ele é a encarnação da própria lei, vai nos dizer o Evangelho de João. Nada fica escondido do seu olhar. Mas, no entanto, o olhar de Jesus se manifesta de modo completamente diferente. É um olhar que acolhe, um olhar que perdoa, um olhar que chama não só aquele homem, mas também a cada um e a cada uma de nós a uma vida nova. Um olhar que com certeza não se encerra ali, mas continua sua subida em direção a Jerusalém, em direção à sexta-feira tenebrosa, em direção à cruz. E é no alto de sua cruz, depois de ter experimentado o incomensurável silêncio e abandono, que o mesmo Jesus diz para Deus, o Pai: em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, Jesus nos mostra que, apesar de todo o silêncio de Deus, nós não temos outro lugar para ir que não seja na direção dos braços deste mesmo Deus. Pois no grito de abandono dado por Jesus estão abraçados, inseridos, validados todos os gritos e todos os abandonos, todas as dores, todas as perdas, todos os silêncios incompreensíveis. Cristo é aquele que grita por nós, mesmo quando nem mais isso nós podemos fazer. Deste modo, fica claro que o único que poderia ter um olhar condenador, não só sobre aquele homem cego, mas sobre todos nós, sobre aquele e estes, sobre aquele e este que vos fala, é justamente aquele que olha para todos nós, não por último do alto de sua cruz, com um olhar de misericórdia e salvação. Meu desejo é que possamos nos olhar enquanto comunidade de Jesus, não com o olhar dos discípulos que queriam dar respostas baratas para questões profundas, mas que possamos, ao invés disso, olharmos-nos de modo semelhante a que Cristo olhou aquele homem cego, com um olhar que acolhe o outro em suas dores e angústias, com um olhar e com uma postura que é capaz de dizer: eu não sei o motivo pelo qual você passa pelo que passa, mas como seu irmão em Cristo, me proponho a caminhar com você em direção à cruz, a fim de que lá, e somente lá, deixemos tudo aquilo que nos pesa. Foi assim que eu entendi que eu não era o homem cego do texto que lemos, que eu não fui curado, que o meu espinho na carne permanece. A bem da verdade, tem piorado. Eu tenho feito mais uso da cadeira de rodas do que eu gostaria de admitir. Mas que eu, apesar de todas as minhas dificuldades, de todos os meus dilemas, sou chamado a manifestar a glória de Deus, assim como cada um e cada uma de vós, com as dores e as angústias que tens. Vocês podem me perguntar: mas como nós manifestaremos a glória e as glórias de Deus? Vivendo a vida que foi nos dada, vivendo ela como um testemunho vivo e atuante de tudo aquilo que o Senhor fez e nos faz. Que possamos viver na certeza de que, apesar de todas as nossas lutas e anseios, como filhos e filhas de Deus em Jesus Cristo,
e como igreja desse mesmo Jesus Cristo, somos chamados a caminhar debaixo da graça, da comunhão e da salvação que este mesmo Cristo nos deu. Até aqui. Deus nos deu a bonita tarefa de orarmos por aqueles que precisam de oração. Deu essa tarefa a nós como comunidade, como pessoas cristãs. Por isso, nos colocamos em oração. Deus de bondade, ajude a Tua igreja a permanecer fiel e a proclamar a Tua salvação em palavras e em obras de misericórdia. Intercedemos por todas as lideranças, para que nunca falte ânimo para o serviço comprometido com a causa da inclusão. Intercedemos pelas comunidades, para que possam cada vez mais serem acolhedoras, promoverem a convivência entre as diferentes gerações, etnias, culturas, pessoas, que todas possam apoiar-se mutuamente como membros de um só corpo. Fortalece, Senhor, as ações diaconais de nossas comunidades e instituições, para que transformem realidades de dor e sofrimento e proporcionem vida digna para todas as pessoas. Que a cada dia possamos ter mais caminhos de comunhão proporcionados pela acessibilidade. Não deixe as ações ficarem apenas no discurso ou no papel, mas que sejam colocadas realmente em prática. Pedimos pelas pessoas que encontram limites na inclusão, tanto na igreja, escola, trabalho e em círculos sociais. Pedimos também pelas pessoas entristecidas, enfermas e enlutadas, para que recebam de Ti a força que necessitam para viver, encontrando alívio para suas dores. Acolhe, Deus, a nossa oração que trazemos a Ti neste dia. Amém. Que a bênção do Deus de amor prepare teus caminhos para serem trilhados com reconhecimento e apoio. Que a bênção do Deus de amor ampare as tuas dificuldades, para que a tua força seja reflexo de luta existente e de conceitos reconstruídos. Que a bênção do Deus de amor te desinstale e te desperte para a inclusão de fato e não apenas de discursos. Que a bênção do Deus de amor te motive a ser rede de apoio ali onde vives, na tua comunidade, com os teus vizinhos, com a tua família. Que a bênção do Deus de amor te faça ser sal na terra e luz no mundo, efetivamente, diante das tuas possibilidades. E que o amor de Cristo te direcione por todos os caminhos em meio a pessoas e situações. Que assim, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Permaneçamos na paz e no amor de Cristo, servindo a Ele com muita alegria e com fé. Amém.